Graça e paz, meus irmãos, que alegria podermos mais uma manhã juntos, mesmo que de maneira virtual, podermos adorar o nosso Deus, aprender mais da sua santa palavra, meditarmos, na sua lei, que é perfeita, que é agradável, que nos instrui, nos dá sabedoria. E que alegria podermos juntos nesta manhã adorarmos o nosso Deus e entendendo que isso só é possível porque as misericórdias do Altíssimo se renovaram em nossas vidas mais uma manhã. A Ele toda a honra, toda a glória eternamente. E eu gostaria de ler com os irmãos para abrirmos então a nossa escola bíblica dominical desta manhã. Um texto que está lá em Romanos capítulo 8. Vamos ler o verso 31 e 32. Nos diz assim a palavra de Deus: Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que palavras que de fato acalentam o nosso coração, nos dão esperança, nos dão segurança. Saber que o Altíssimo é por nós nos dá alegria, nos dá confiança, nos dá sempre uma esperança renovada em nossos corações. Que a palavra dele, nesta manhã, possa nos transformar, nos moldar, conforme a sua santa vontade e confiança. Continuemos e vamos progredir, confiados no Altíssimo. Vamos orar neste momento. Curve a sua cabeça, você aí junto com sua família. Vamos, neste momento, orar, pedir que Deus nos instrua, nos direcione nesta manhã. Vamos orar. Pai de amor eterno Deus, obrigado por esta manhã. Te louvamos porque as tuas misericórdias se renovaram em nossas vidas. E te louvamos também, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. O Senhor tem suprido as nossas necessidades. O Senhor tem nos amparado no meio das dificuldades. E nós te louvamos por isso, ó Pai. Te louvamos por todo o cuidado, por toda a proteção, por toda a direção, por todo o amor, toda a paz derramada sobre as nossas vidas. E reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus, é grandioso, é altíssimo e ao mesmo tempo é misericordioso para conosco. Nos instrua nesta manhã. Fale aos nossos corações, através do teu servo, pastor Edival, que possamos ser moldados pela tua palavra, pelo teu querer. Nos direcione sempre, ó Pai, no nome santo de Cristo Jesus, que nós oramos. Amém. Vamos neste momento, meus irmãos, dando continuidade à nossa escola bíblica dominical, adorarmos o nosso Deus com a equipe de cânticos e, na sequência, o pastor Edival nos trará a mensagem, a nossa aula de escola bíblica desta manhã. Vamos, então, adorar o nosso Deus com a equipe de cânticos. Posso crer, esperei.
abençoado domingo, meus irmãos, minhas irmãs. Mais uma vez, nós estamos unidos em torno da palavra do Senhor, diante dele. E é bem verdade que nós gostaríamos que tivesse também diante de nós uma grande congregação, como costumava acontecer na nossa escola bíblica, várias e muitas pessoas unidas, com olhos e ouvidos atentos à palavra do Senhor. Mas Deus sabe o dia que isto pode acontecer novamente. Temos orado, clamado a Deus para que esse dia chegue em breve. Hoje nós vamos considerar a mensagem do terceiro profeta menor, o conhecido profeta boiadeiro, Amós. Então nós vamos conhecer hoje, em síntese, a mensagem preciosa deste profeta extraordinário. E nós vamos usar aquele método de conhecer a mensagem com 4 perguntas. Quem que pregou esta mensagem? Para quem foi pregada? Por que essa mensagem foi pregada? E o que foi pregado? Nós vamos, então, dividir essa quarta parte aí, o que Amós pregou, qual que é o conteúdo da sua mensagem. Nós vamos dividir isso em 3 pontos. Então, nós vamos considerar os 9 capítulos de Amós, dentro de 3 pontos básicos. Esperamos que, com os minutos que nos são disponíveis, alcançar a verdadeira mensagem e transmiti-la aos amados irmãos e irmãs. Então, respondendo já a primeira pergunta, quem é que escreveu ou quem pregou esta mensagem? Quem é este Amós? E devo dizer aos amados irmãos que tenho grande simpatia e identidade com este profeta, mesmo porque há alguma semelhança da minha chamada com a dele. Amós diz que Deus o tirou do meio do gado e fez dele um profeta. Isso aconteceu conosco também em 1966. Deus me tirou do meio do gado e me levou ao seminário para fazer desse humilde servo um pregador da sua palavra. Então eu diria que Amós é um profeta preferido, não só por esta semelhança, mas também pela sua grande e extraordinária mensagem. Então nós vamos olhar para o texto. Os amados podem estar com a sua Bíblia aberta em casa, acompanhando. À medida que nós vamos expondo e lendo, os irmãos podem acompanhar esta exposição. Então nós vamos para o versículo 1 para responder a primeira questão. Quem é esse pregador? Quem é o Amós? A palavra Amós, no hebraico, significa carregador de fardos. Eu imagino que como alguém que cuidava do gado deve ter carregado muitos silagem, não é? Muitos feixes de alimento para o gado. Então era bem o nome dele, carregador de fardos. Diz-nos o versículo 1, palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Então, Amós era de uma região do sul da terra dos judeus, próxima de Belém, onde Jesus nasceu, a terra de Davi, a 10 quilômetros de Belém. Ficava esta região Tecoa, e ele era natural, provavelmente, dessa localidade. O tempo do seu trabalho, da sua profecia, quando é que ele exerceu o seu ministério de profetizar? Diz o texto, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Pois bem, então Amós era contemporâneo de Isaías.
porque Isaías foi chamado para ser profeta também no tempo, mais especificamente, da morte do rei Uzias. Isso evidencia que Amós foi um pouquinho antes de Isaías, portanto. Mas nos dias do mesmo rei, Uzias profetizou por 52 anos, um longo tempo, e também no rei de Israel, Uzias. E depois, no tempo de Jeroboão, rei de Israel. Jeroboão reinou por 31 anos sobre a nação de Israel. E tem um outro dado nesse versículo 1, 2 anos antes do terremoto. Essa citação aqui, ela implica em algumas coisas. Então, parece que há uma profecia de Amós de um terremoto. E isso aconteceu 2 anos depois. Pois bem, então nós já temos respondido aí a primeira questão. De Amós, o significado do seu nome, da região de onde ele era natural e também o tempo da sua profecia. Uzias foi rei em Judá por volta do ano 750 a.C. e Jeroboão um pouquinho depois, no ano 742. Então esse foi o tempo em que Amós profetizou. E lendo lá no livro das Crônicas, nós vamos conhecer o contexto do tempo de Uzias, e no segundo livro dos Reis, nós temos lá o contexto do tempo de Jeroboão, para conhecermos melhor a ocasião em que o Amós foi profeta. Segunda pergunta: para quem Amós pregou? Quem foi o destinatário original de Amós? Hoje somos nós, porque nós estamos pregando sobre o Amós e aproveitando a mensagem dele para os nossos dias. Mas quem foi então, quem foram os originais ouvintes de Amós? Israel, está claro no versículo 1. Palavras que em visão vieram a Amós a respeito de Israel. Então ele está profetizando para a nação norte do Israel dividido. Embora ele fosse da tribo de Judá, ele fosse do sul, mas Deus o chamou do sul para pregar no norte da nação do pacto. Pois bem, então, respondida esta pergunta, para quem? A terceira pergunta: por que Amós pregou? A ocasião, o que teria ocasionado a mensagem de Amós? Nós vamos para o capítulo 7. No capítulo 7 do livro de Amós, ele mostra por que ele tornou-se um dos profetas. Nós vamos ler no capítulo 7, do verso 12 em diante. Então Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoro. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. É aqui que ele então descreveu como ele foi chamado. Ele disse que quando recebeu o chamado, ele atendeu. E ele foi exatamente pregar em Betel, onde havia o centro da idolatria no tempo de Jeroboão. E lá um tal de Amazias chegou para ele e disse: Amós, vai-te daqui, aqui não é o teu lugar. Você veio aqui para condenar o rei e condenar esta nação? A resposta dele: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas o Senhor me tirou
de após o gado e me disse: profetiza ao meu povo. Então, Amós teve um chamado inusitado. Até então, os profetas eram preparados para serem profetas. Existiam até escolas de profetas. No tempo de Samuel, essas escolas foram criadas. E elas foram bastante incrementadas no templo de Elias e de Eliseu. Então havia as escolas de profetas. Amós não frequentou nenhuma delas. Então poderíamos dizer que Amós não tinha o ofício de profeta. E ele disse: eu não sou nem discípulo de profeta. Ou seja, eu não sou nem um seminarista. E o Senhor está me chamando. Mas aí ele atendeu e foi pregar esta mensagem. Então está aí a ocasião, o porquê Amós se tornou um profeta de Deus, embora não sendo profeta e nem discípulo de profeta até então. E a quarta pergunta: o que Amós pregou? Qual é o conteúdo deste extraordinário livro? Então é aqui que nós vamos nos ater à grande mensagem deste profeta. Resumindo, já disse, são 9 capítulos, e nós vamos então subdividi-lo em 3 tópicos. Primeiro, ele vai denunciar os pecados de algumas nações e fazer apelos para arrependimento. Segundo, ele vai pronunciar os castigos que Deus colocaria sobre aquele povo. E em terceiro, ele vai profetizar um futuro de bênçãos para Israel e para todas as nações da terra. Então vamos ao primeiro ponto. Nos capítulos 1 a 4, ele vai denunciar 8 nações. 6 delas estrangeiras e as duas nações do pacto de Deus, Judá e Israel. Nós vamos olhar rapidamente então para esta mensagem de denúncia aos pecados dessas 8 nações. Nós vamos olhar para o texto e ver com os amados irmãos que estas 8 nações, no capítulo 1 e 2, nós temos, primeiramente, lá no versículo 3, assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco e por 4 não suspenderei ou não sustarei o castigo. Pois bem, a expressão aqui é por 3 transgressões, e agora já é a 4ª, agora chegou o tempo. Então, meus irmãos, rapidamente nós temos que aplicar isto aqui. Deus está mostrando a misericórdia dele com essas nações. Essas 8 aqui relacionadas. Deus foi muito misericordioso, tolerou muito, mas chegou o tempo de anunciar o castigo. E eu quero colocar para os amados irmãos que Amós apresenta Deus aqui nesses 4 capítulos como um leão furioso. Um leão que está em busca da sua presa, o rugir do leão. Amós, ele transmite a sua mensagem usando o seu próprio vocabulário, o seu próprio conhecimento da vida agrária, da vida no campo, e certamente ele conhecia muito bem os leões quando rugiam. E ele apresenta Deus aqui rugindo. 3 vezes é mencionado o rugir do leão. Então, Deus veio aplicar justiça para essas nações. Então, a primeira nação é Damasco, a segunda é Gaza, no versículo de número 6, depois a outra, Tiro, no versículo 9, versículo 11, Edom, versículo 13, Amon, e capítulo 2, verso 1, Moabe. São 6 nações aqui, vizinhas da nação de Israel. Essas nações estão sendo julgadas, estão sendo condenadas por alguns crimes contra a humanidade,
crimes contra o próprio Deus e contra a nação da aliança, a nação de Israel. E depois as duas nações da aliança estão também na mira de Deus aqui. Nós vamos olhar para o capítulo 2, no verso 4. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá, ou por 4, não sustarei o castigo. E depois no verso 6, é a vez da nação de Israel. Pois bem, irmãos, a lição que nós começamos a aplicar aqui é que Deus é soberano. Ele, como Criador, como preservador e como juiz, ele tem o direito de julgar cada pessoa do universo, cada pessoa da face da terra, e tem também a autoridade de aplicar juízo, de julgar as ações das nações da terra e aplicar-lhes o juízo segundo o seu critério. Então essa é a lição que nós aprendemos aqui. Deus está no comando do universo. As coisas não acontecem e passam impune. Deus olha, supervisiona tudo, as ações. Então, nós vamos olhar para o Judá e o Israel, porque a mensagem de Deus é para o povo da aliança. Deus apenas olha as atitudes das nações estrangeiras, julga-as, mas não manda a mensagem para elas. A mensagem é para o Israel de Deus. A mensagem é para a nação da aliança, é para o povo do pacto. Por que que Deus puniria Judá? No verso 4. Está aí. Porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Antes, as suas próprias mentiras os enganaram e após elas andaram seus pais. Nós já vimos através de Isaías e dos outros profetas já apresentados aqui, que o povo de Deus pecou, quebrou a aliança e por isso estava sendo julgado. Olhando para Israel, capítulo 2, versículo de número 6. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4, não sustarei o castigo. Por quê? Os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. E assim prossegue. O que estava acontecendo com a nação de Israel? Também estava imitando as nações em volta. Ganância, enriquecimento ilícito, a qualquer preço. Então é isso que estava acontecendo. Também pecados morais. No versículo de número 7, um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profanam o meu santuário. Então, imoralidade. No versículo de número 8, bebidas, vícios. E agora, finalmente, levo os amados para o capítulo 4, versículo 1. Ouvi estas palavras, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria. Oprimis os pobres, esmagais os necessitados, e dizeis: vosso marido, dá cá e bebamos. Pois bem, irmãos, mais um pecado da nação. Amós usou aqui o termo dele mesmo, de boiadeiro. Ele chamou a nação de Israel, especialmente as esposas de vacas de Bazã. Bazã era uma região de pastos muito férteis e de gado muito forte e pesado. Um dos salmos cita os touros de Bazã e Deuteronômio cita as vacas de Bazã. Então, era um lugar de engorda. Amós está dizendo que Israel estava engordando para o abate. Essa é a mensagem dele. Então, Deus condenaria esta nação por esta ganância toda, por esses pecados. Pois bem, meus amados irmãos, temos aqui o resumo inicial do livro de Amós. A condenação do pecado de nações estrangeiras e da nação do pacto. Deus é juiz e pode fazer isto e tem direito de fazer isto. Segundo, apontar
o castigo. Nós vamos olhar agora, amados irmãos, para os castigos que Deus, através de Amós, aponta para a nação da aliança, o povo da sua aliança. Vamos para o capítulo 3, versículo de número 11. 3:11, lemos. Portanto, assim diz o Senhor, Deus, um inimigo cercará a tua terra, derribará a tua fortaleza, e os teus castelos serão saqueados. Está aí o anúncio, o que aconteceria com a nação de Israel e com a nação de Judá, porque ambas já foram avisadas por Deus do descontentamento dele. O leão já havia rugido contra os pecados de Judá e de Israel. No capítulo 3, no versículo de número 15, nós lemos: derribarei a casa de inverno como a casa de verão, as casas de marfim perecerão, e as grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. Vamos para o capítulo 6, no versículo 1. Ai dos que andam à vontade em Sião, Sião é Jerusalém, e dos que vivem sem receio no monte de Samaria, homens notáveis da principal das nações, aos quais vem a casa de Israel. Ai, destacamos só esta palavrinha. Quando Deus diz ai, é porque vem juízo pesado. Nós podemos ver ainda no capítulo 7, 8 e 9. Nós lemos: mais castigo anunciado. Capítulos 7, 8 e 9. O Senhor me disse: que vês, Amós? Respondi: um prumo. Então me disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados, destruídos os santuários de Israel, e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Então, meus irmãos, o Amós agora está dando a sentença final para esta nação pecaminosa. Capítulos 8, 1 e 2. O Senhor me fez ver isto. Eis aqui um cesto de frutos de verão. E perguntou: que vês, Amós? E eu respondi: um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse: chegou o fim para o meu povo de Israel. Jamais passarei por ele. Então chegou o fim. Chegou o fim. Capítulo 9, verso 1. Vi o Senhor que estava em pé junto ao altar. Deus estava junto do altar e disse: fere os capitéis e estremecerão os umbrais, e faz tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Deus no altar pronunciando o fim da nação da aliança. Agora os versos 8 a 10 do último capítulo. Aqui, meus irmãos, nós temos a declaração definitiva e eloquente de Deus sobre esse castigo. Versos 8 a 10. Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra. Mas não destruirei de tudo a casa de Jacó, diz o Senhor, porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem: o mal não nos chegará, nem nos
encontrará. Chegou o fim para este reino pecador. Mas, meus amados irmãos, a mensagem central de Amós está aqui, nesse ponto. Então, nós vimos Deus julgando as nações, Deus julgando a nação da aliança, mostrando o seu fim. Mas não é o fim, porque Deus prometeu que desta nação o mundo seria abençoado. As nações seriam abençoadas. Quando Deus chamou Abraão para abençoá-lo, disse que faria dele uma grande nação, um grande povo, o povo de Israel, esse povo que nós estamos conhecendo e estudando nesses domingos, mas Deus poria fim a essa nação como uma nação da aliança, como um povo do pacto, levaria essa nação para o cativeiro, mas no futuro faria dela uma outra nação, um outro Israel. Veja como diz aqui o versículo: destruirei este reino pecador, mas não destruirei de tudo a casa de Jacó. Deus está ressalvando aqui um ponto. Eu vou deixar um resto. E é desse resto que Deus vai abençoar todas as nações mais tarde. É desse resto que Deus vai trazer Jesus Cristo ao mundo. Então, aqui é o centro da mensagem de Amós. Se nós entendermos isto, nós já tenhamos entendido a real mensagem deste profeta. Não só deste, mas como de todos os demais. Mas Amós é aquele que faz esta fase de transição de um modo maravilhoso. Vamos ler o que ele colocou na sequência. Amós 9. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome. Diz o Senhor que faz estas coisas. Meus amados irmãos, Amós fez essa transição maravilhosa aqui. Eu vou destruir esse reino, mas eu não vou destruir de tudo. Eu vou deixar um resto. Nós sabemos o que aconteceu mais tarde. Esse resto que sobrou da destruição de Nabucodonosor, da invasão, foi levado para a Babilônia, lá ficou 70 anos, e depois Deus trouxe de volta, houve a reconstrução, e depois de alguns anos nasceu Jesus Cristo. Nasceu Jesus. Esse texto de Amós 11 e 12 é a profecia do futuro de esperança. Naquele dia, o dia da chegada de Cristo na terra, o dia do filho de Davi, do descendente de Abraão, que viria para formar um novo Israel. Então nós temos aqui a transição do Israel nacional para o Israel universal. Nós temos aqui a transição do Israel limitado para um Israel ilimitado, contendo todas as nações do mundo. Nós temos aqui também o fim da antiga aliança, passou-se a primeira fase da antiga aliança e começo da nova aliança. O fim de uma igreja local para uma igreja universal. Pois bem, maravilha de texto. Aqui é o centro do livro da mensagem do profeta Amós. O Israel e o Judá que foram condenados antes, e as nações da terra, representadas por aquelas 6 nações, representam o mundo todo. Mais tarde, as nações seriam chamadas para fazer parte do reino de Davi que caiu. É interessante que nessa profecia fala que naquele dia Deus levantaria o tabernáculo caído de Davi, ou seja, o reino de Israel caiu. E Davi aqui levou esse reino ao auge de respeito, de moralidade e de consagração na terra. Eu já disse aqui que o mundo se curvava diante do reino de Israel no tempo de Davi, mas depois da morte de Davi e de Salomão, essa casa desabou
como nós vimos. Judá caiu, Israel caiu. Então as duas nações aqui estão em ruínas. Mas a profecia é esta, naquele dia. Esse naquele dia Amós está apontando para a chegada de Jesus. Levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade. Agora preste bem atenção no verso 12, amados. Para que possuam o restante de Edom. O próprio Edom que foi condenado aqui no começo da mensagem, como nós vimos, esse próprio Edom teria membros na igreja de Cristo. O próprio Edom seria chamado pela evangelização quando Jesus chegasse. O restante de Edom e todas as nações, prestem bem atenção nesta maravilha de frase, todas as nações seriam chamadas para formar o novo Israel, o novo povo do pacto, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, essa é a profecia que aconteceu alguns anos depois, algumas centenas de anos depois. Jesus chegou e Deus mandou um anjo para anunciar esta mensagem. Na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. Ele veio trazer salvação para todos os povos. Então está se cumprindo agora o que Deus prometeu. Abraão, esse Israel deixaria de existir, mas nasceria em cima desse tronco um novo Israel, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Todas as nações da terra seriam chamadas para compor o novo Israel. E isso está acontecendo hoje. Nós estamos nesse desenvolver a evangelização no mundo. Jesus, antes de deixar o mundo, deixou esta ordem de por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Fazei discípulos de onde? De todas as nações. Jesus não veio para o judeu. Muitos veem o cristianismo como uma religião judaica, cristã judaica, mas tem as outras que também são verdadeiras. Então a mensagem de Amós põe fim neste raciocínio. O cristianismo é a religião para o mundo inteiro. Jesus é para ser pregado em todo o mundo. A Bíblia não é o livro dos judeus e dos cristãos. A Bíblia é o livro para o mundo e para as nações. Então é por isso que está acontecendo a evangelização. Pois bem, nós vemos que é Deus quem está fazendo isto no final do versículo 12. Chamados pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Ele está fazendo até hoje. Amós escreveu há mais de 2.000 anos, 3.000 anos aproximado. E isso está acontecendo ainda hoje. Deus continua formando o seu Israel, a evangelização no mundo inteiro. Aquelas nações que resistem Cristo, aquelas nações que resistem o Evangelho, aquelas nações que pisam na igreja, Deus pisa nelas depois. Essa é a mensagem de Amós. Mas aquelas que são chamadas e vêm e seguem e obedecem os estatutos de Deus, essa é a igreja de Deus hoje. Então, meus irmãos, nós vamos parar aqui em Amós, mas Amós apontou para o nosso tempo. Amós apontou para a igreja, o novo Israel de Deus. Estudando lá no livro de Gálatas, Paulo disse que o novo Israel é os filhos espirituais de Abraão. E nisto não há diferença nem de judeu, nem de grego, nem de servo, nem de livre, de nação nenhuma. Todos somos um em Cristo, compondo o que Paulo chamou lá em Gálatas 6,16, o Israel de Deus. Meus amados irmãos, espero ter alcançado aqui o núcleo, o centro, o foco da mensagem de Amós. Ele escreveu para a nação de Israel, mas ele incluiu todas as nações do mundo aqui. E termina a sua mensagem dizendo que surgiria na terra
um novo Israel, uma nova família de Deus, descendente de Abraão. Todo aquele que crê, de todas as nações, formam esse Israel de Deus que ele está preparando, santificando para o dia do juízo final. E isso acontecerá. E todos aqueles que invocarem o nome do Senhor, esses são salvos, serão glorificados, habitarão no novo céu e na nova terra que Deus está preparando para esta igreja, para esse novo Israel. E quero tirar agora algumas lições finais. Deus continua Senhor e juiz. Continua. Ele fala com a igreja, ele dá aviso para a igreja. Deus não pediu para Amós ir lá pregar em Gaza, em Edom, em Moabe. Deus avisou o seu povo: estou julgando também o mundo, eu estou julgando também as nações. Mas o meu povo deve me obedecer, arrepender dos seus pecados, voltar para mim, porque é o povo de Deus. Não tem rejeição do verdadeiro povo de Deus. Então, hoje, Deus continua julgando o mundo, julgando as nações e falando com a sua igreja e avisando o seu povo. Então, meus amados irmãos, como é que nós interpretamos hoje as pandemias que acontecem? É juízo de Deus? Eu não tenho dúvida disto. Eu não tenho dúvida disso. Deus está descontente com as nações. Deus está impactando as nações, mas Ele está despertando a sua igreja, o seu Israel, o povo que Ele amou e separou para ser agente do seu pacto aqui na terra. A igreja é a agência de Deus para agir em seu nome e pregar a sua palavra neste mundo. Então, Ele continua julgando, Ele continua agindo. Ele também, amados, mais uma lição: Deus continua sendo misericordioso por 3 transgressões e agora por 4. Então ele espera, mas um dia a conta chega. Um dia a conta chega. Qualquer nação hoje que rejeita o Evangelho e é contra a palavra de Deus, pisa na igreja, pisa nos crentes, como já temos colocado aqui, isso provoca a ira de Deus. Deus não desiste do seu povo. Deus não desiste do seu povo. E Deus não desiste das nações, das suas criaturas. Tanto é que as incluiu no propósito evangelizador. E de pregar. Quem crer será salvo. Concluímos, irmãos. A mensagem de Amós está aí. Bastante breve, bastante rápida, mas esperamos ter entendido este precioso recado. Como igreja, vamos nos curvar diante do Senhor, nos arrepender dos nossos pecados, como Ele pediu para Israel e Judá. Hoje nós somos o Israel de Deus. Precisamos nos arrepender, nos quebrantar, para que Deus tenha misericórdia de nós, nos santifique mais, para esperarmos o glorioso retorno, a segunda vinda do Senhor Jesus. Na primeira vinda, Ele está chamando as nações. Ele está convidando todos para crer nele, segui-lo e fazer parte da sua igreja, para a qual Ele derramou o seu sangue. Deus nos abençoe. Deus nos ajude. Nós vamos, nesse momento, orar ao Senhor. Bondoso Pai, Deus eterno, louvamos o Teu nome, porque o Senhor fala hoje através da mensagem profética. O Senhor hoje passa o recado para a Tua igreja, para o Teu povo, para o Teu novo Israel, o povo da Tua aliança. Permita, ó Deus, que possamos nos quebrantar, nos arrependermos, para que o Senhor seja misericordioso, como o Senhor fez lá no tempo de Amós, mandou pestes, mandou gafanhotos, mandou tantas pandemias, digamos, e Deus disse: ainda assim vocês não se arrependeram. Mas que nós possamos nos arrepender, ó Pai. Esse coronavírus que tem abalado o mundo, as nações, o Senhor está despertando a Tua igreja. O Senhor está falando com o seu povo. Nós temos ouvido mais da Tua palavra, tanta pregação, tantos pregadores. Isto é a Tua misericórdia
É o modo que o Senhor tem para despertar a tua igreja, avivar o teu povo, pois estamos aproximando dos últimos dias da igreja aqui na terra. Ainda há muitas almas para serem salvas. A tua igreja precisa se santificar como noiva que se prepara para encontrar com o noivo. Então, ó Deus, nos purifique, nos faça arrepender de nossos pecados, culpas, transgressões e sermos verdadeiros servos do teu reino. Fica conosco, nos perdoe, nos ajude, nos abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, irmãos e irmãs, tenham um bom domingo, tenham uma tarde tranquila, conviva bem com a família, descansem para uma boa e abençoada semana. Prepare-se porque à noite tem mais palavra do Senhor. Ele pode falar ao seu coração, nos edificar com a sua palavra, para continuarmos batalhando firme a favor da fé, uma vez dada aos santos. Deus abençoe a todos, Deus conceda um domingo tranquilo, cheio de descanso e bênção. Amém.